Olá, minha gente. Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Cá estamos nós para a nossa 18ª Conversa Cidadã. É a nossa terceira nesse ano de 2021. Lembrando que a Conversa Cidadã é uma iniciativa do projeto Unidos por Arthur Alvim, que também dá nome a este perfil, um projeto voluntário, criado, idealizado por Edina Vieira Bueno, querida amiga, companheira, protagonista nas ações sociais aqui na nossa região, uma pessoa que está sempre voltada para o outro. Faço essa menção e por meio dela aproveito para agradecer a todos os nossos seguidores, aos nossos mais de 500 seguidores que temos sem nenhuma ação de impulsionamento. É um verdadeiro boca a boca no nosso trabalho de formiguinha aqui dentro da nossa região. As pessoas que não fazem parte desta região, mas que nos prestigiam por meio da participação aqui na Conversa Cidadã e outros lugares, como o querido amigo Natalino, que acabou de entrar aqui. É um agradecimento muito grande que a gente faz. Ontem, internacionalmente, foi conhecido como o Dia da Amizade, né? E uma forma de se fazer amigos é o apoio que se dá às realizações, é o incentivo que se dá à realização que um amigo faz, né? Então eu aproveito para parabenizar todos vocês, seguidores da noite aqui, no dia da realização da nossa Conversa Cidadã, e também as pessoas que nos prestigiam no IGTV, aquelas que não podem estar presentes conosco aqui na segunda-feira à noite, elas nos acompanham por meio do IGTV e nós também agradecemos, né? Estamos aqui numa segunda-feira que seria uma segunda-feira de carnaval, normalmente, né? Mas por motivos sabidos por todos, né? Não estamos aqui, a nossa região, São Paulo não teve nem ponto facultativo em nada, justamente propiciando a possibilidade de que as pessoas se aglomerassem menos e tivessem a possibilidade de minimizar a questão do vírus, né, do Covid-19. Então, uma das nossas conversas previstas para a noite de hoje com a Cristiane Jatene é falarmos um pouco sobre isso também, né? Isso também é uma questão de cidadania. Em outros tempos, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas nós estamos aprendendo. Em outros tempos, talvez estivéssemos cantando pela rua ou em algum salão. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Bicha! Será que hoje, será que seria livre e engraçado cantar isso? Não sabemos, tudo anda sendo muito revisto e rediscutido, né? O seu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Se a cor não pega mulata, eu quero teu amor. Que seria isso dito hoje com o olhar do racismo estrutural? Então tudo muda, tudo vai mudando. E diante dessas mudanças todas que nós estamos acompanhando na nossa sociedade, nós temos uma mudança obrigatória. Uma segunda-feira de carnaval, sem carnaval, justificadamente sem carnaval, sem nenhuma necessidade de carnaval. A gente pode trazer a alegria do carnaval para as nossas ações diárias e internas, nas nossas boas ações, né? Não há necessidade de frustração nenhuma por não estar em primeiro lugar, né? Enquanto eu espero a Cristiane subir, eu comento que ontem, no meu prédio,
Eu vi duas moças conversando. Boa noite, Cris. Olá, Cris. Boa noite, Al. Boa noite, pessoal. Estava aqui batendo um papo com o pessoal aqui, um pouquinho antes de você entrar, e agora eu estou compartilhando com eles uma experiência vivida. Eu estava falando justamente que tanta coisa muda, né? Hoje é uma segunda-feira de Eu carnaval, tava sem ouvindo, carnaval, cada né? eu tava ouvindo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: eu indo levar o meu lixinho sagrado de todos os dias, eu escuto duas jovens conversando na minha frente, descendo nas escadas do meu próprio prédio, e eu posso dizer isso sem problema nenhum. Ambas conversando, e a outra falou assim: cadê sua máscara? Ao que a outra respondeu claramente: ai, esse negócio de máscara estraga a minha maquiagem, estraga a maquiagem, eu não gosto de usar máscara. Sabe? Aí eu perdi o restante da conversa, porque eu tô com lentidão por conta da minha mobilidade, elas saíram. Aí eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, o que que acontece, né? Duas jovens de shortinho, alegres no verão, uma cobrando a máscara da outra, a outra estragar minha maquiagem. Você Então, sabe, Al, você sabe que eu sou psicóloga. Desculpa. Eu sou psicóloga em Portugal também. E eu tenho uma conta de Instagram portuguesa e tal. E eu acompanho o Ministério da Saúde português na minha conta. E então lá tem uma propaganda assim, tem várias propagandas, então tem assim, se você não gosta de usar máscara, essa máscara que a gente usa no cotidiano, você pode usar a máscara. E aí aparece a pessoa no hospital com a entubada, entende? É isso, né? Quer dizer, eu já falei isso aqui um dia, o ano passado, eu vou repetir de um jeito mais grave, mais sério, porque a coisa está muito séria, está muito grave. O Brasil falhou como uma comunidade. O Brasil não é solidário, as pessoas são egoístas, são ignorantes, ou ignorantes no sentido de ignorarem a história do país, ignorarem o lugar social que elas ocupam, ignorarem a necessidade de atuação como cidadão, ignorarem o que está acontecendo. Nós falhamos, né? O Brasil precisa ser refundado, na minha opinião, na minha modesta opinião. e é assim, né? Estava pensando comigo, né? De tantas as necessidades que nós temos, né? Ainda é necessário sempre a gente comentar sobre o que parece óbvio, né? O que a gente pensa que é óbvio parece não ser óbvio para a maioria das pessoas, né? Então é um exercício muito grande de lidar, de conviver, né, com as pessoas diante de certas falas, diante de tantas circunstâncias que a gente acaba vivendo, né? É isso, Natalina. O Natalina está dizendo aqui, será que a moça irá usar maquiagem se ela for infelizmente entubada? É, tô vendo. Pois é, né, Natalina? Pois é, meu cara. A gente fica pensando isso, mas é o que eu estou te dizendo. Ela não deve parar para pensar isso em nenhum instante, né? E é a questão que a Cris acabou de dizer, é a questão da ignorância mesmo, E não é só sabe? isso, sabe, Al? E não é só isso. Assim, quando eu mudei meu consultório aqui para a região que ele é agora, né? Agora eu tô atendendo online em casa há 11 meses, mas eu fui num colégio que é bastante progressista, que eu tenho uma ligação com esse colégio. Fui falar, olha, meu consultório está aqui do lado, e cada ensino fundamental tem um orientador, ensino médio tem outro, enfim. E aí a orientadora do ensino médio, a gente teve uma conversa, conversamos bastante, e aí ela me disse, Cristiane, nós estamos com um problema aqui que nunca houve. Desde que o dito cujo começou a subir nas pesquisas eleitorais, os meninos se tornaram muito machistas, comportamentos muito machistas. E como as meninas estão muito organizadas, muito feministas, está uma guerra na escola. Então, a gente que tem um pensamento mais crítico, que não fica sendo guiado por líderes, a gente que se sente responsável pela nossa vida, pelo nosso lugar social, pelo que a gente pode fazer como cidadão, a gente às vezes não é tão influenciado.
Mas muitas pessoas são sim influenciadas para as pessoas que estão de destaque no comando do país, entende? E nós temos o nosso dirigente do executivo que minimiza a pandemia, minimiza as mortes, desrespeita toda a população, expõe a população ao risco, não contratou o número de vacina suficiente, como é a obrigação do Estado fazer. Então isso tem um efeito em muitas pessoas, entende? A pessoa fala, para que eu vou usar máscara, entendeu? Isso é muito grave, né, gente? Muito grave, porque isso é interpretação de texto, sabe? O símbolo da campanha era um revólver. O que dizia durante a campanha é que era a favor da ditadura, que torturou, era a favor da tortura, que o ídolo é o maior torturador da história do país, que ia eliminar os opositores, quer dizer, trata os opositores como inimigos. Então tá aí, 240 mil mortes. Não temos vacina. Está governando por decreto para aumentar o armamento das pessoas. E quem que vai se armar? Porque ele, como deputado, ele queria legalizar as milícias. Agora, como presidente, ele está legalizando o armamento através de decreto, passando por cima do legislativo. Então, nada disso é novidade. Isso foi anunciado. Ninguém pode acusá-lo de ter enganado o povo, de ter dito que ia fazer um governo pacífico para todos e agora está fazendo um governo bélico para meia dúzia. Ele falou que ia fazer isso. E as pessoas foram lá e votaram nele. Aí, todos nós estamos sofrendo. Então, todos nós que estamos agora sofrendo isso, temos sim o direito de cobrar responsabilidade das pessoas que votaram nele, que votaram em branco e que votaram nulo. E que disseram que não tinham opção. Tinham, sim, opção. Porque qualquer coisa é melhor que um candidato que defende tortura, milícia, armamento, guerra no país, qualquer um golpe. Eu quero ver a cara das pessoas. As pessoas que eu conheço, algumas pessoas que, não sei cada um aqui, mas eu estou dando experiências pessoais aqui nesse Claro. exemplo que eu vou te dar. Eu conheço pessoas que até porque suas experiências pessoais falam muito da Zona Leste, né? Da sua área aí. Sim, eu falo da minha aldeia e de repente eu estou falando para o país inteiro, entendeu? De acordo com as minhas experiências da aldeia, é o seguinte, as pessoas que na ocasião fizeram esse voto para ele, fizeram um voto, palavras delas, contra a roubalheira, contra o absurdo que estava acontecendo no país, com aquele bando de ladrões. E, inclusive, apoiavam a famosa República de Curitiba, que tinha um certo herói que eles acreditavam muito. Então, eles entendiam que era um governo corrupto que estava sendo banido em prol do novo. É isso então, que uau, dizem. vamos desconstruir. Como bandeira, vamos desconstruir tudo isso para a gente entender melhor, né? Então, assim, houve corrupção nos governos progressistas? Houve. Só que foi os primeiros governos do Brasil que instituíram leis que possibilitaram combate à corrupção. A lei da ficha limpa e a lei da delação premiada foi assinada pelos 2 governos progressistas. O Lula assinou uma, a Dilma assinou outra. Não existiam essas leis. Quando o presidente do PSDB era presidente e houve a denúncia que ele comprou votos para existir reeleição, porque não existia reeleição no Brasil para presidente, não foi denunciado e nunca foi apurado. Né? E aí o que aconteceu? Ao invés dessas leis serem usadas para o combate à corrupção,
elas foram usadas para combater um governo que estava implementando pontos da Constituição, direitos sociais, estava ampliando a democracia, porque não existe democracia com miséria e com pobreza. Não é democracia. Ah, aqui nós somos livres, não é igual a Cuba, mas aqui nós podemos ir e vir. Mas aí eu só posso ir e vir se eu tiver dinheiro e a maioria da população não tem dinheiro. Então o que que é? Isso não é uma democracia. Me desculpe, pode ter o nome que tiver, mas não democracia. E a gente viu, durante os governos progressistas, pessoas que fotografavam gente no aeroporto e falando, ah, essa pessoa pobre, mal vestida aqui no aeroporto. E assim por diante. Pessoas que não querem que 51% dos negros estejam na universidade, que a universidade tenha 51% de negros, e assim por diante. Então, o que aconteceu? Não foi um combate à corrupção, porque todas as pessoas dos outros partidos, com provas que foram denunciadas, não foram presas, nem perderam o mandato. Foi usado para perseguir e tirar esse partido do poder, não pela eleição, por um golpe de Estado, entende? E aí, para saber se foi golpe de Estado e se combateu a corrupção, é só a gente ver o que aconteceu depois. Todas as denúncias do vice-presidente que deu golpe de corrupção, ele ficou preso um dia. O tal senador que tinha perdido a eleição em 2014 nunca foi punido pelos crimes que teve, com provas e tudo, né? E aí o que que fizeram? Reforma trabalhista para prejudicar os trabalhadores. Teto de gastos. Não pode ter investimento em educação e saúde por 20 anos. Reforma da Previdência. Eliminar o Ministério da Cultura. Eliminar o Ministério do Trabalho. Então, isso tudo de 4, 5 anos para cá beneficiou quem? Eu não fui beneficiada, eu sou uma profissional autônoma. Você foi beneficiada? Claro que não. Então é muito fácil. Se você pensar, você entende o que aconteceu. E se você pensar, e se você pesquisar, e se você tiver responsabilidade na hora de votar, você vai ver que você elegeu uma pessoa que estava há 28 anos praticando corrupção na Câmara com a família toda, contra outra que desbaratou um sistema de corrupção aqui na prefeitura, que deixou o Ministério da Educação com investimento 5 vezes a mais do que tinha. E esse governo que falam que quebrou o país fez o pré-sal, que era isso que a República de Curitiba queria, era isso que os Estados Unidos queria, por isso que colaborou, a República de Curitiba colaborou com os Estados Unidos. O Snowden, ele denunciou que a Dilma estava sendo investigada por causa do pré-sal. Então, se a gente analisar tudo o que aconteceu depois, a Petrobras está sendo vendida. Estão tirando... Porque o que eles querem? Tirar, vamos colocar um estado mínimo, tira as nossas empresas e vende para outros estados, de outros países. Entende? Eu não sei, não vai aparecer na grande imprensa todos os diálogos da República de Curitiba, que são indecentes, imorais, e que o New York Times, um dos principais jornais do mundo, diz que é o maior escândalo judiciário do mundo. Então, ó, essa questão, que tipo de cidadão você é? Você vai se informar, você vai aceitar ser enganado, você vai aceitar ser fantoche, você vai se desresponsabilizar pelo que o seu voto e a sua ação provoca na sociedade, ou você vai se responsabilizar, você vai estudar, você vai procurar entender? Porque a gente já falou aqui 1000 vezes, a imprensa dominante é financiada pelos grandes grupos econômicos e vai repetir o mantra que eles querem que seja repetido, que tem que fazer reforma da Previdência, etc. Não sou nem contra nenhuma reforma, mas que reforma? As filhas dos militares vão deixar de ganhar aposentadorias integrais? Vai ser cortado que a pessoa tenha 3 vencimentos do Estado, como o chefe do Poder Executivo tem hoje? Ele tem do Exército, tem do Congresso e tem o salário? Ou vai ser tirado de quem ganha 10 salários mínimos, de 1 a 10 salários mínimos?
É essa a questão, sabe? Então é tudo interpretação de texto. Um governo que é eleito, cujo símbolo é um revólver, daí não espere que ele compre vacinas e que ele valorize a vida. Porque o símbolo da campanha dele era um símbolo de morte. E ele sempre disse que era a favor da tortura. E que o sonho dele era matar 30 mil. Você falou uma coisa muito importante, Cris. Você usou a, a analogia perfeita de que todos nós víamos que o símbolo da campanha dele era um revólver. E ele pregava isso para as pessoas como um revólver para que você se defendesse da bandidagem. Essa é a fala. Então as pessoas ouviam aquilo e diziam: nossa sociedade está um caos, nós temos que nos defender. Quer dizer, eu sou obrigada a comprar um revólver para me defender? Sou eu que tenho que zelar pela segurança com um revólver na mão? Então, essa é a perversão, Al. Porque o Estado Nacional, para que foi criado um Estado? O Estado existe para proteger a população, para ter seguridade social. Então, o Estado tem que ter um exército para proteger as fronteiras, tem que ter a polícia para proteger os malfeitores dentro da sociedade, tem que ter programa de moradia, de transporte, de segurança pública, de saúde. Entende? Então, a ideologia neoliberal é isso. Estado mínimo vem de todas as empresas e cada um por si. Então, ao invés do Estado garantir a minha segurança, eu tenho que andar armado. Isso é uma perversão, isso não existe. Eu não tenho que andar armado, não sou eu que tenho que me defender, eu tenho que ter segurança na sociedade que eu vivo para ir e vir. Entendi. O que acontece com a população brasileira? Por causa dessa ignorância da história, dos processos políticos, a pessoa fala, eu não quero saber de política, eu só quero emprego. Mas o emprego está ligado à política. Então tem essa perspectiva religiosa, fanática, que acha que tudo que foi conseguido com as políticas públicas no passado foi Deus que deu e agora foi Deus que tirou. Então, o que acontece? Eles não conseguem responsabilizar o governo atual pela falta de vacina, pela falta de auxílio para as pessoas poderem fazer a quarentena. Eles acham que assim, é uma tragédia mesmo, Deus que mandou a pandemia. Vamos rezar. Entende? Entende o que é ignorância? Não estou dizendo que as pessoas não possam ter a sua fé, mas as pessoas não podem se alienar da realidade usando a própria fé. Isso se elas não quiserem ser fantoches. Se elas quiserem ser fantoches, ok. Fiquem à vontade. É isso. É disso que a gente está falando. Da mesma forma que você... E só uma coisa que eu vou acrescentar. Eu já indiquei aqui uma vez um livro, um vídeo curtinho da professora Marilena Chauí, da Boitempo, Servidão Voluntária, que é um conceito de um filósofo muito antigo, nem existia socialismo, que diz que quando a gente aceita um líder autoritário, é porque a gente tem esse autoritarismo, esse desejo de autoritarismo em nós. A gente tem vontade de eliminar, de dominar e etc. Então, eu convido as pessoas, assistam também isso. Sabe? Por que a gente se sente representado por uma pessoa que tem um revólver e fala em eliminar os outros? Por quê? Eu não me sinto representada. Eu quero alguém que governe para todos, que traga paz para o país, que dê segurança social para toda a população, com pessoas que eu concordo, pessoas que eu não concordo, pessoas que têm os mesmos valores que eu, pessoas que têm os valores diferentes. Eu quero viver num lugar pacífico, eu não me sinto representada. Mas tem gente que se sente. Por quê? Porque ela teria vontade de matar alguém, se pudesse? São essas as perguntas que a gente tem que se fazer. Entende? O que eu ia te dizer é o seguinte: diante dessa situação, até foi uma conversa que a gente teve,
diante dessa situação, as pessoas não percebem exatamente o que estão fazendo e como estão vivendo, né? Por exemplo, a questão das armas. Eu não vou, o dinheiro da minha comida não comporta para eu comprar uma arma, mas certamente há o interesse em facilitar para quem queira esse armamento, né? Eu acho que as pessoas não param para pensar nisso, né? Em algum É momento. um golpe de Estado, agora armado, que está em curso. Super anunciado. Ele não enganou ninguém. Uma arma dessas que ele liberou custa pelo menos R$ 3.700, eu vi. Cada pessoa pode ter 6 armas. Quem que tem arma? Quem que quer ter arma? Quem quer usar arma, né? Você não vai ter arma para botar na parede. E a arma serve para quê mesmo? Para que serve uma arma? Então, você imagina, ele já anunciou que se ele perder a eleição, ele não vai aceitar o resultado. Ele Tá, tem esse exemplo, né? tá armando quem é de arma. E tem gente que não está enxergando o que está acontecendo, o grau de gravidade disso. Está negando vacina para a população. O Estado tem obrigação de fornecer vacina. O Brasil, no SUS, tem o Programa Nacional de Imunização, que é modelo para o mundo. Eu já falei aqui que o Brasil poderia estar exportando vacina. A gente tem mais gente que nos assiste depois, né? De 80 pessoas, sei lá. Então, gente, eu vou repetir. O Brasil poderia estar exportando vacina para o mundo. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que é modelo para o mundo. O SUS está sendo desmantelado. Não foi só o programa Mais Médicos que eles tiraram, não foi só 27 mil de agentes de saúde que eles demitiram. É uma tragédia. Está tendo cepas novas do vírus e a gente não é vacinado, não tem vacina suficiente. Isso é um programa de morte. Só não enxerga quem não quer enxergar. Só não vê a gravidade disso quem não quer ver. Isso tudo é muito triste, né? É Sim, é muito muito triste porque triste. parece que as Eu tô com pessoas a estão. Maria Bethânia. A Bethânia disse: eu não gosto de falar do Brasil porque me dá vontade de chorar. E eu acho que quem não está com vontade de chorar não sabe o que está acontecendo. Ou então, está muito bem desses 200 pessoas que tem no Brasil, dos 200 mais ricos que estão ganhando trilhões. Ou uma coisa ou outra. Ou não sabe o que está acontecendo, ou está ganhando com a tragédia. Porque a população, a maioria da população, e quem sabe o que está acontecendo, está com vontade de chorar. Ou as 200 mil pessoas, as pessoas ligadas às 240 mil pessoas que morreram. Porque nós estamos de luto não só pelos nossos projetos que a gente não conseguiu realizar o ano passado e nem tem perspectiva de realizar esse ano, mas muitas pessoas estão de luto porque perderam gente. Teve gente que perdeu mais de uma pessoa na família. Eu ouvi uma entrevista de um rapaz em Manaus, ele perdeu o pai e a mãe no mesmo dia por falta de oxigênio, por negligência. Porque não era para faltar oxigênio. Isso é uma tragédia. Isso é uma política de morte. Já falei 1000 vezes aqui do livro Necropolítica, do pesquisador Achille Mbembe, sabe? Então é muito grave, é muito triste, é muito deprimente tudo isso. E nós somos, sim, como sociedade, responsáveis. Eu não sou responsável porque eu não votei nele, mas nós somos responsáveis, eu e você, por exemplo, que não votamos nele, de falar sobre isso. E as pessoas que votaram precisam entender no que elas votaram e se elas concordam com isso ou se elas discordam. E se elas discordam, elas precisam rever a posição delas. Elas precisam estudar mais para votar. Mas não na época da eleição. Todo dia, o tempo todo. Ah, mas eu estou pensando no meu emprego. Mas o seu emprego tem a ver com a política, que tem a ver com quem você vai votar. Não é desconectado. Esse é o grande trabalho que a gente tem com a nossa população.
Explicar que a moradia, o emprego, a saúde tem a ver com a política. E tem a ver com votar certo. Certo que eu digo é assim, se você quer política pública, vote em quem vai fazer política pública. Não vote em quem não faz política pública e depois reclama, fala que tudo é igual. Porque quem é autoritário e neoliberal e quer Estado mínimo e não quer política pública, eles tentam incutir na população a ideia de que todos os políticos são iguais para a população se desinteressar da política. E não são iguais, não. São bem diferentes. Agora, precisa ser até os fatos. Se fosse até a fake news, fica difícil. E essa altura do campeonato, todo mundo já deveria saber como identificar fake news, como checar. Nós já falamos aqui algumas vezes, né? Essa é a resposta, Silvia, para a sua pergunta. É isso que nós podemos fazer. E eu acho que hoje um amigo meu falou, um designer que ele é bem divulgado, assim, ele faz charges e tal. Olha, eu falei hoje com 2 médicos do HC importantes, um que é infectologista, eu já falo porque não é ninguém da minha família. Eles falaram que não sabem o cronograma da vacina, não tem ideia quantas vacinas tem. Aí eu tava falando para esse amigo, eu falei que é revoltante isso. Ele falou, o único jeito é a gente se vestir de escafandrista e sair na rua. E eu acho que é isso, né, Silvia? A gente pode falar, a gente pode tentar esclarecer, mas eu acho que a gente precisa se mexer também. Porque eu tenho direito à vacina, a Alcina tem direito à vacina, todo mundo que está aqui agora tem direito à vacina, todos que vão ouvir depois têm direito à vacina, a gente tem direito. E o Brasil tem condição de produzir. E era já para... Em julho do ano passado, ele recusou vacina da Pfizer. Que isso? Ninguém faz nada. Tem um processo de cassação da chapa parado no Tribunal Superior Eleitoral. Tem processo no Superior... na Suprema Corte. Tem 60 pedidos de impeachment. Nada acontece. Sabe? É muito grave terem elegido uma pessoa autoritária, que preza pela morte. E isso que aconteceu no Brasil aconteceu em vários locais do mundo. É um golpe dentro das instituições democráticas, corrói o judiciário, corrói a imprensa, corrói o legislativo. Não é um golpe com tanque. Mas em 2022 nada garante que não seja com tanque. Né? E eu sempre falo para vocês, eu estou aqui falando tudo isso com medo. Porque ninguém está seguro nesse país. Principalmente se você é a favor do sistema republicano, da democracia, da civilidade, da inclusão de todos. Ninguém está seguro. Nem tem como estar, né? É muito grave, gente. É muito grave. Muito grave. Muito perigoso. A gente aprende desde criança. Tenho certeza que todo mundo aprendeu desde criança com a mãe, com a avó, seja lá por quem foi criado. Brincar com fogo pode queimar. E depois que queimou, é irreversível. E o Brasil está brincando com fogo desde 2016. E parece que as pessoas estão assim meio que paradas, assim meio que estáticas em relação a tudo que está acontecendo, sabe? Parece que aconteceu um stop assim com as pessoas, elas estão meio assim. Tem alguns fatores, né? O primeiro fator é a fadiga da pandemia. Toda vez que a gente passa longos períodos numa espera, sem saber quando que vai parar a espera, a gente fica ansioso e fadigado. E às vezes deprimido. Esse é um fator. Faz muitos meses que a gente está nessa situação. O segundo fator é uma revolta que às vezes faz a gente entrar na negação. Porque eu vejo nos meus pacientes, as pessoas sabem que estão vivendo situações há 11 meses que já podiam ser evitadas. Entende? Podia ser evitado. A gente está correndo risco desnecessariamente, não precisaria mais estar correndo risco. Isso revolta. E outra coisa, hoje eu estava vendo o professor Boaventura de Souza, um português que estuda muito o Brasil, um gênio, enfim.
Ele foi no canal do Eduardo Moreira, o canal que eu já indiquei aqui. Ele estava dizendo, né, que o brasileiro empobrecido, eu não falo pobre porque ninguém é pobre, né? As pessoas são empobrecidas. O Brasil não tem crédito barato. Se eu tenho uma ideia e quero fazer um empréstimo no banco, é uma fortuna. Entende? O Brasil é assim, se você tiver um dinheiro, você põe no banco, aplica, você vai ter de 4 a 7% ao ano. Se você vai lá fazer um empréstimo, é 10% ao mês. Essa diferença chama spread bancário. Então, ele estava dizendo, o professor Boaventura, que o brasileiro empobrecido, ele convive com a morte, Al. Quantas crianças morreram? Quantas crianças negras morreram ano passado? Vocês viram a música que a Adriana Calcanhoto fez para o menino Miguel? Que a Bethânia cantou lindamente na live, de arrepiar. Quantas crianças morreram a bala? Já falei aqui numa live. O país que morre criança que está brincando na porta de casa a bala tinha que parar tudo e falar, vamos resolver isso, né? Então, ele estava dizendo isso. As pessoas morrem de fome, de pobreza, de doença. As pessoas têm que sobreviver. E o que elas vão fazer? Gente, olha, não sei se todo mundo reparou, os coveiros estão fora do grupo prioritário para ser vacinado. Eles estão com aquelas roupas cobertas há um ano, enterrando gente, não estão no grupo prioritário para ser vacinado. Que sociedade é essa? Ninguém está pensando nisso, né? Imagina. Não, outro dia eu vi uma entrevista das pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, que eles estão ressentidas, se sentindo invisibilizados. Vocês sabem que tem uma pesquisa, é um pouco antiga já, deve ter uns 15 anos, chama Homens Invisíveis. Um estudante de psicologia do mestrado da USP, ele se vestiu de gari, ninguém reconhecia ele, ninguém cumprimentava, nem os professores, nem os colegas, ninguém. Então é isso, a nossa sociedade está doente, gente. A minha conclusão é essa, e eu fico aqui, eu e a Alcina, a gente se propôs a ter esse papo publicamente, tentar fazer as pessoas, ajudar as pessoas a desconstruírem o que acontece, entenderem o que acontece, se comprometerem a estudarem, se comprometerem a ser cidadãos mais engajados, com mais responsabilidade social. Mas é nadar contra a maré. A maré é enganar as pessoas, é fake news, é imprensa. Gente, a imprensa bota assim, vamos entrevistar um economista para falar sobre reforma da Previdência. Vai só gente que pensa igual, não vai gente que pensa diferente. Isso é informar, eu pergunto a vocês? Ou isso é doutrinar? Como vocês chamariam? Eu chamaria de doutrinar. E as pessoas também não têm muita vontade de discutir, de criticar, né? Parece que não existe uma disposição para isso. Sim, mas né? porque as pessoas desconectam. Elas acham que o emprego que elas querem, a casa que elas querem, não tem nada a ver com política e tem tudo a ver com política. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que falar isso. Tem tudo a ver com política. E não são todos os políticos iguais. Já falei, sigam os políticos na rede, assistam as sessões da Câmara, entrem no site. Todo partido político geralmente tem uma fundação. Entrem lá, vejam os programas, vejam o histórico dos projetos, das pessoas. Não é possível que as pessoas não entendam que tudo está ligado. Como é que é a frase? Você não quer saber da política? É o que eu sempre falo. Você não quer saber da política, mas a política quer saber de você. Tudo que acontece na sua vida tem a ver com a política. E política é tudo, gente. Quando a gente é bebê e chora que a gente quer nossa chupeta, a gente já está fazendo política. O choro já é nossa política. É a arma que a gente tem. E como cidadãos, qual é a nossa arma? Estudar, dialogar, construir grupos, construir pontos com outros grupos. É isso que vocês estão fazendo aí. Montar o coletivo, montar a conta do coletivo, tem ações de coisa de livro, várias ações do coletivo nas mídias e no concreto. Eu estou aqui com vocês, fazendo essa ponta. É isso. Mas tem que ser um trabalho constante. Não é assim, vou fazer a cada 4 anos, eu vou lá e tento descobrir alguma coisa. Não dá.
isso não é compromisso. Compromisso é uma coisa constante. O seu Gente, vídeo para mim tá tá travado? congelando. Eu Tá não sei se travado? está para todo mundo ou se é para mim só. Você me ouve? Eu te ouço normal. Normal. Então vamos em frente. Vamos ver se alguém diz alguma coisa. Gente, ele quando bateu 1.500 mortos e tal, ele falou, não adianta ficar em casa chorando, tem que sair para trabalhar. Que falta de respeito, né? Quando teve 10 mil mortos, ele saiu de jet ski. Eu escrevi uma carta, gente, dia 17 de março de 2020, pedindo para ele ser afastado, porque eu falei que ele ia pôr a vida da população em risco. Um amigo meu que é psiquiatra assinou essa carta junto comigo, a gente entregou para um assessor da deputada Jandira Fegali, que também é médica. E aí, gente, tá ok? Minha imagem, meu som? Estão dizendo que meu som tá bom, mas a minha imagem tá congelada. Dá para te ouvir muito bem. Às vezes a tua imagem dá uma craquelada, mas está dando para acompanhar. É bom que fica uma imagem mais artística, né? Tá completamente artística. De vez em quando você fica um pouco Volpe, sabe? Aquelas bandeirinhas, aquela coisa Sei. assim, mas dá para te ouvir e entender. Ai, gente, mas é isso. Eu até peço desculpas hoje, porque eu tô realmente muito triste e muito indignada. Sabe? Eu tô muito triste, muito indignada. É um pouco difícil estarmos todas assim tranquilas e felizes diante de Eu tudo que a acho que gente vê, né? eu acho que o Brasil tem que ser refundado. Não dá desse jeito para continuar assim. Não dá para continuar sendo um país escravocrata, machista, ignorante, sabe? Não dá. Muito rico sobre todos os aspectos, culturalmente, tem várias etnias, tem riqueza do solo, tem riquezas de tudo. Gente, o Brasil está voltando a ser um país agrário. A República de Curitiba destruiu a nossa indústria. Ao invés de punir os executivos, liquidou as empresas. E aí o cara vai para os Estados Unidos receber o dinheiro da recuperação judicial das empresas, fortunas. E ninguém enxerga, não é possível, para tirar a venda dos olhos. Sabe, hoje eu falei, o Brasil paga muito caro por desrespeitar as ciências humanas. Porque é um delírio coletivo sem tratamento, é uma cegueira coletiva sem tratamento, que não respeita a psicologia, que não respeita a psicopatologia, e é uma ignorância histórica sem vontade de mudar isso, não respeita os historiadores. Então tá pagando um preço caro. Inclusive com vidas, né? Com vidas, Tão caro. as vidas não vão voltar. E mortes evitáveis têm um nome, né, gente? Que é aquilo que o revólver faz. Mortes evitáveis têm um nome, que é aquilo que o revólver faz. Eu vou falar duas vezes para ficar bem claro. O revólver era o símbolo da campanha. Tem muito médico e muito psicólogo que votou nesse projeto de morte. A gente trabalha com sofrimento humano. Veja que perversão. Há quem tenha votado, Cristiane, mas tenha repensado o que fez. O que me surpreende é ter votado e não reconhecer o que estamos vivendo diante disso Para tudo. mim, Cristiane, só existe um tipo de arrependimento. Quando a pessoa me diz, se a eleição fosse hoje, eu votaria no outro candidato. Se não falar isso, não se arrependeu. Sinto muito. Nossa, fez um barulho aí. Que isso? Alguém tá te ligando, Al. Fala que agora é hora da live, que você não pode falar. Fala, estou na live. Entra na live e vem falar com a gente na live. Vai ser bem isso mesmo, é uma pessoa que estava ligando.
Mas é isso. E na, Se na falar para verdade, mim, olha, se fosse hoje, eu votaria no outro candidato. Beleza, a pessoa se arrependeu. Se não falar isso, não se arrependeu. E realmente concordo com você, é assustador que ainda exista gente que defenda. Mas aí, nesse ponto que eu indiquei o vídeo da professora Marilena Chauí sobre a servidão voluntária. Essa pessoa concorda com o autoritarismo. Ela concorda com governar só para alguns. Ela concorda que quem não pensa igual a ela, quem não tem os valores dela, deve ser eliminado da sociedade. Entende? Então ela se sente representada por esse projeto. É aí que a gente volta nesse vídeo, que eu já recomendei, que é curtinho, maravilhoso, assistam. Servidão voluntária, que é um conceito de um filósofo muito antigo, muito antissocialismo, porque tem gente que fala, mas a Marilena Chauí é socialista. A mulher é um gênio, é uma professora brasileira que a gente devia valorizar. Não, mas assistam. Por isso que eu falo, é bom a gente pegar todo o contexto e separar em partes e tentar analisar um pouco cada parte, que fica mais fácil da gente compreender. você falou, quando você falou sobre, não só você, eu também falei, você falou também sobre a República de Curitiba. Há pessoas que ainda acreditam no heroísmo do líder de tudo aquilo. Gente, se vocês soubessem o grau de gravidade daquilo, o grau de corrupção daquilo, veja bem, um grupo de funcionários públicos, pagos com dinheiro públicos, para executarem a lei do país, fazendo julgamentos, criando mentiras em benefício próprio através de critérios individuais. Vou repetir, o New York Times, um dos principais jornais do mundo, chamou isso que aconteceu do maior escândalo judiciário do mundo. Sabe, como o Eduardo Moreira falou, esqueçam quem foi preso. Vamos chamar de João. Alguém decidiu que o João tinha que ser preso. Mas não tem prova nenhuma contra o João. Mas a gente inventa e a gente bota o João na cadeia para impedir o João de disputar a eleição numa democracia. Sendo pago com dinheiro público, colaborando com outros países, Estados Unidos, Suíça, por baixo do pano, porque os países podem fazer colaboração oficial, foi feito extraoficial. Queriam montar uma fundação com dinheiro da Petrobras, destruíram a indústria nacional. Não é possível que as pessoas não consigam isso. É muito grave a gente viver num país que o sistema judiciário é corrompido a esse ponto. Porque foi com José, que eu não vou falar o nome, porque podia ser qualquer um, foi com José, mas podia ser com qualquer um de nós. Eu não gosto dela, vou inventar uma coisa contra ela e vou botar ela na cadeia. O que é isso? Quem que aprova um negócio desse? Que tipo de pessoa aprova uma coisa dessa? Só se for uma pessoa desonesta. Eu não aprovo isso. Eu quero que os funcionários públicos do judiciário respeitem a lei. Se tiver alguma suspeita, investiguem. Se tiver provas, prenda. Se não tiver prova, sinto muito. O que é isso? Então eu não ganho na eleição, eu vou lá e prendo a pessoa para conseguir o que eu quero? Isso é democracia? E eu vou aprovar isso? Só se eu for autoritário e não respeitar a lei também. E para mim, quem não respeita a lei tem um nome. Sabe, Todo um plano, né? já passou muito tempo do problema ser contra A ou B, é contra o país. É contra as instituições do país. Então, quem está dormindo, acorda. Quem está dormindo, acorda, por favor. Gente, eu vou me empolgando, né? Vocês sabem, vocês conhecem. Mas é que é uma coisa que mexe, né? Ninguém tem nervos de aço, né? Na verdade, é uma coisa que mexe Eu com não todos nós. tenho. Peço desculpas, mas eu não tenho. Só tendo nervos de aço para encarar tudo isso. É por isso que nós
com algumas linhas, já estamos a quase 50 minutos da nossa live que passa Vê, voando. vê se alguém quer falar alguma coisa aí. Pessoal, querem falar alguma coisa? Vê se alguém tem alguma coisa a dizer diante disso, tudo que nós estamos colocando aqui. Diante do que nós estamos vivendo na pele todos os dias. Porque todos os dias, quando a gente abre o olho, a gente e o nosso ouvido está aberto, a gente ouve uma novidade. Nunca é uma novidade boa, né? Infelizmente. Nunca é uma novidade boa. Nunca, infelizmente, de uns tempos para cá, faz tempo que a Então, gente não tem uma notícia boa. gente, vocês percebam, uma pessoa que defende tortura, o que a gente passa todo dia com essas notícias que vem, cada hora uma bomba, isso é uma tortura. É uma tortura emocional, psicológica. A gente está passando essa tortura há 2 anos. Isso é uma tática, porque é tudo muito bem orquestrado. Essa extrema-direita que dá golpe dentro das instituições está organizada no mundo todo, não tô louca, não estou falando, não estou paranoica. Isso está documentado em livros de americanos, de italianos, pesquisadores, não tem nada a ver com o Brasil só. O Brasil é só mais um. Só que no Brasil as pessoas estão assim, ele é autêntico, ele não vai fazer o que ele está prometendo. Gente, sinceramente, 240 mil mortos. Os profissionais de saúde estão exaustos. Em todos os países, se você pegar a curva, é assim, sobe, aí desce até quase zero, aí sobe um pouquinho. O Brasil e os Estados Unidos, que estava sendo governado por Tom e Jerry, a dupla dinâmica, é assim, ó. É constante a curva, os profissionais de saúde não aguentam. Eles são humanos. Morreram muitos. E quem não morreu está exausto, estafado. Eu estava falando de Portugal, né, gente? Portugal tem atendimento gratuito. Até plantão psicológico para a população, mas quem paga os psicólogos é o Estado. Aqui não. Os psicólogos não recebem. Tem psicólogo que fica fazendo propaganda de atendimento gratuito. As pessoas precisam muito de atendimento psicológico. É uma tragédia, gente. Tá tudo errado. Resumindo, tá tudo errado, Cristiane. Tá tudo errado. Ninguém quer falar Silvio nada. Bento já dizia na década Gente, de 70, para o mundo que eu quero descer. gente, então, na década de 70 a gente vive em plena ditadura. Gente, eu tô me sentindo culpada agora, que eu estou achando que eu deixei todo mundo triste. Falem alguma coisa aí, vai. Não, Cristiane, dentro do tempo que nos coube, você só nos trouxe a luz da realidade nessa segunda-feira Eu não tenho nessa culpa se a segunda-feira de realidade é carnaval. triste. Eu só sou a intérprete. Eu interpreto e trago aqui. Eu interpreto. Desculpa, gente, a realidade está triste. Como disse Maria Como Bethânia, dá diria o vontade de chorar. ex-candidato à presidência da República, tem que botar o bloco na rua, minha querida. Então, a gente está aí botando o nosso Olha, bloco na rua de alguma a forma. gente precisa muito botar o bloco na rua porque a gente tem direito à vacina. O Brasil tinha condição de estar exportando a vacina, vou repetir. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que é modelo para o mundo. Nós estamos sem vacina, a gente está aparecendo cepas novas do vírus. É uma tragédia, é uma maldade, uma crueldade, um sadismo. É isso, acho que ninguém quer falar nada, ficou todo mundo triste, gente. Então, mas mesmo diante da nossa tristeza, a metáfora é maravilhosa, viu? Eu estava conversando com você internamente, eu acho que motivos não nos faltam para botar o bloco na rua. Nós somos colecionadores de fatos suficientes para botar um bloco na rua, né? E talvez eu, Alcina, até penso que essa demora da vacina chegar para a gente seja até exatamente por isso. Quanto mais Sim, demorar a vacina chegar para a gente, menos possibilidades tem deles estarem na rua reclamando, brigando, não tenha dúvida. criticando, Não tenha sabe? dúvida, não tenha dúvida que não querem dar vacina também para ir por causa disso, porque as pessoas vão para a rua. Tenha Sabe? dúvida. Então é a Alcina que está dizendo, nem a Cristiane que está dizendo. A minha opinião é essa. Não Mas nos eu dão vacina concordo.
porque vai morrer mais gente, os que não vão morrer vão ficar dentro de casa, vão ficar com medo. Então, assim, a gente vai ganhando tempo e vamos ganhando terreno. Então, quanto mais a gente puder empurrar com a barriga essa história de vacinar as pessoas, a gente está ganhando. Vamos tocando a boiada, como foi dito claramente, num outro contexto, num Passando outro a assunto, era boiada. dentro do meio. Passando É, a vai boiada. passando a boiada lá Mas no olha, quesito meio ambiente. eu concordo plenamente com o que você está falando. Pode assinar aí meu nome. Você entendeu? É o que eu sinto, é o que eu vivo, né? É o que eu vivo. Você não está sentindo, você só Eu está... teria um monte de coisa a dizer, mas eu Você sou uma não... pessoa dentro do grupo de risco que não está vacinada e que não posso sair na rua. Eu não posso ir lá para Paulista, eu não posso ir para minha praça agora, falar nada, convocar, você não está sentindo isso, você está observando. sabe? É É a isso. conclusão que dá para se chegar. Mas, meus camaradas, podem esperar que a nossa hora vai chegar. Não morreremos antes. Sim, Nós somos persistentes. gente, a gente tem que se inspirar em figuras fantásticas da história do mundial e da história do Brasil, alguns que estão vivos aqui no Brasil, resistindo, lutando. Eu não sei como aguentam, mas são inspirações pra gente. Quando a gente quiser desistir, a gente lembra do Padre Júlio. Aí a gente se anima um pouquinho mais. O Padre Júlio, a ele a Madre Teresa de Calcutá, tem tanta gente pra gente lembrar. Hein? É isso, Cris. A nossa parte nós fizemos mais uma vez. A gente juntou mais um grão de areia na nossa praia. Hoje, conversando um pouquinho sobre isso. Sim. Vamos ver o que surgem nos próximos dias. Eu continuo colecionando as minhas pérolas aqui na região. Eu continuo adoro. com os meus ouvidos abertos para as coisas que me chegam. Sim. E assim nós vamos tocando. Tocando em frente. Vou convidar para a live de psicologia na quinta-feira. Questões existenciais, psicoterapia e sociedade. Apareçam 9 horas aqui no meu canal. Xane Jatene. Obrigada para quem veio. Mais uma vez. E obrigada para quem vai ouvir depois. E obrigada para a Alcina. Cristiane, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria, pela sua paciência em estar aqui com a gente, em disponibilizar o seu tempo, mais uma vez, para estar aqui batendo esse papo. Eu não diria para você que é um papo gostoso, né? Naquele programa de TV, esse papo gostoso que acaba... Não, ele não é um papo gostoso, mas ele é um papo que conforta. Ele conforta, a mim conforta, porque eu não me sinto sozinha. Porque sim, diante de determinadas coisas que a gente ouve, você se sente sozinha. Essa é a nossa ideia, a gente está junto, porque essa é a nossa força, a gente precisa estar junto. Isso é muito importante. E eu agradeço essas pessoas que estão sempre com a gente aqui toda segunda-feira ao vivo. E todas essas outras que vêm para o IGTV também nos prestigiando, cada dia aumentando mais as pessoas que nos assistem no IGTV. Com um carinho enorme, mandando seus corações e curtindo. Esse é o objetivo. Tomara que a gente tenha também coisas de cidadania boas, exemplos de cidadania muito bons para a gente contar nas nossas futuras edições. Por hoje, ficamos por aqui. E eu espero vocês quinta, pessoal. Venham. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Al. Um abraço a todos. Boa segunda-feira, bom término de segunda-feira de carnaval. Pois é, carnaval. A gente coloca o bloco na rua com a nossa vontade, com a nossa alegria de viver. Porque apesar de tudo, estamos Deixa eu comentar uma coisa absurda que eu vi. O responsável pelo turismo no Brasil botou uma foto do sambódromo, de uma encenação de uma escola de samba, daquele puxando Jesus Cristo. E botou embaixo o sambódromo vazio esse ano, dizendo: você precisa explicar como se assim se fosse um castigo divino, entendeu? Não ter carnaval.
Gente, isso é a teocracia que eu tô falando, que é aquele governo de uma religião fanático que persegue outras religiões, e é o exemplo do Afeganistão que eu sempre cito. Cuidado com fanatismo religioso. O Estado brasileiro é laico, isso não quer dizer ateu, quer dizer que todas as religiões podem existir e serem professadas, e ateu também pode ser ateu à vontade. Obrigada, pessoal. Em cima do que a Obrigada. Cris disse sobre fanatismo, entrem no perfil Roda de Papo Online, que foi realizado nesse último sábado, às 20 horas. Falou-se muito a respeito do fanatismo. Vale a dica. Vão lá, gente. Um Tchau. beijo, Cris. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Um beijo, Sandra. Chegou um pouquinho tarde, mas olha a gente lá no IGTV. Um abraço, gente. Fiquem em paz.